Vou esperar uns segundinhos, pessoal entrar. Boa noite. Perdão se vocês ficarem ouvindo alguns barulhinhos de cachorro latindo e coisas do tipo, mas eu estou em casa, então talvez isso aconteça. Quero saber pra vocês se o áudio tá bom, se tá tudo certo, se vocês estão conseguindo me escutar. Olá! Então, a live de hoje, o tema é retenção. Minha primeira live aqui no Instagram. Inclusive, eu ia fazer a live pelo YouTube, mas como a maioria votou pelo Instagram, vai ser por aqui mesmo. E, na verdade, essa live aqui, eu quero deixar bem claro pra vocês que, em primeiro lugar, a retenção, a gente não é 100% responsável, né? Tudo vai também dos cuidados da cliente. Não adianta, às vezes, a gente fazer um serviço excelente e aí a cliente em casa não tem nenhum cuidado. Então, é muito importante a gente avaliar todos os pontos para que a gente nem sempre se culpe pela baixa retenção. Então, eu separei aqui mais ou menos 15 pontos para que vocês possam avaliar aí sobre a retenção de vocês e também para que vocês não se culpem 100%. Eu no início me culpava muito, eu ficava, meu Deus do céu, eu tô começando agora, os cílios das clientes não duram uma semana, os cílios das clientes não duram 15 dias, mas eu não preenchia direito, a cliente não cuidava muito bem em casa, então eu me culpava sempre por tudo, e nem sempre a gente é culpado. Então vamos lá. Acredito que já tenha dado ali um tempinho do pessoal entrar, e vou começar a falar os passos aqui pra vocês. Então, assim, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, é importante que a cliente ela venha sem maquiagem. E sem maquiagem, eu não quero dizer somente o rímel, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa muito se a cliente tá de rímel ou não. Mas sem maquiagem, eu digo sem base, sem pó, sem nada. Por quê? Porque a cliente ela vai ficar 24 horas sem molhar aquela extensão. Então, muitas vezes ela vem carregada de maquiagem, ela vem com muita coisa. E aí a gente se preocupa em fazer o quê? Higienizar os olhos e aqui embaixo onde vai as fitas. E na verdade, quando a cliente ela chega com maquiagem pra nós, o correto é a gente fazer o quê? Dar um demaquilante pra ela, a gente já tem que estar preparada em relação a isso. Então, a gente dá um demaquilante pra essa cliente, para que ela possa remover a maquiagem. Ai, Vitória, mas tu não pode remover a maquiagem? Não, meu trabalho é fazer a extensão de cílios. E então eu oriento para que a cliente ela venha sem maquiagem no dia do procedimento, sem nada de maquiagem. A não ser que ela queira pintar a sobrancelha ali, que isso não vai interferir em nada. Mas fora isso, que ela venha totalmente sem maquiagem. Ela é orientada. Então, se ela vem no meu estúdio com maquiagem, eu peço para que ela retire. Porque como ela vai ficar essas 24 horas sem molhar, essa oleosidade que tá no restante do rosto dela, né, principalmente da testa, vai descendo ao longo do dia. Vai chegar uma hora nos cílios. E ela vai ter que ficar essas 24 horas sem molhar. Então, se ela ficar com essa oleosidade perto do olho, isso vai influenciar muito na retenção. Então, esse é o primeiro passo para que a gente consiga ter uma retenção boa, né? A cliente vir sem a maquiagem. Um outro ponto é trocar a espuminha o líquido Johnson, ou seja lá o que tu usa para higienizar. Eu hoje utilizo o Effaclar na misturinha, mas quando eu fiz o meu primeiro curso, eu fui ensinada que podia deixar uma semana, tranquilo. Só que imaginem que é uma água parada. Então, quando tu coloca aquela misturinha ali, ela perde propriedade se tu deixar por muito tempo. Então, eu prefiro trocar essa espuminha todos os dias. Dessa forma, eu consigo ter um líquido sempre novinho, porque a higienização é uma parte muito importante, que inclusive é o próximo passo. O próximo passo para uma boa retenção é a gente fazer uma higienização extrema. Por quê? Quando a gente não higieniza bem esses cílios, vamos supor, tá? Essa cliente, ela passou o dia inteiro trabalhando, ela passou o dia inteiro fazendo as coisas dela, ou ela veio da faixa, veio, né, da rua, enfim. Tem acúmulo de sujeira nos cílios dela, assim como a gente vai acumulando ali no corpo, enfim.
Então, a higienização ela é uma das partes mais importantes da retenção. E quando a gente não higieniza direito, o fio ele não vai acoplar bem. Ele vai ficar sambando. Um dos motivos do fio ficar sambando quando a gente vai acoplar é justamente a falta de higienização. Então, é importante a gente higienizar. Como é que eu faço? Quando eu vou fazer a higienização dos cílios da cliente, eu uso um bastão descartável, porque o bastão descartável, ele vai ser usado somente nela, não tem risco nenhum. Então, tudo que eu posso usar de descartável, eu uso. Então, eu uso aqueles bastãozinhos, assim, tipo de gloss, de batom, enfim. E utilizo na higienização dos cílios da cliente. Então, eu faço movimentos de vai e vem nos cílios dela, faço movimentos de dentro para fora e também tento fazer o movimento de baixo, como se eu estivesse higienizando bem a raiz dos cílios, assim, de baixo, com o olho dela fechado. Porque a raiz é o que mais precisa ser higienizado no momento ali que tu tá preparando os cílios dela. Então, este seria o terceiro passo para que a gente conseguisse uma boa retenção na extensão de cílios. Então, são algumas das coisas que vocês podem estar fazendo. O próximo passo seria vocês fazerem a aplicação do primer, tá? O primer, ele serve para fazer uma preparação dos cílios para a acoplagem do fio. Mas o primer, ele não pode ser aplicado em qualquer cílios, tá? O primer, ele é aplicado naquele fio que é mais grossinho. O primer, ele é aplicado num fio que ele é mais escuro, onde a cliente tem uma pele oleosa, onde também a cliente ela tenha vindo com maquiagem, então é extrema importância a utilização do primer. Agora, se tu pegou uma cliente que ela tem cílios clarinho, ela tem uns cílios visivelmente danificado, ela tem uns cílios que aparenta ser frágil, muito fraquinho, esse tipo de cliente a gente não pode fazer a utilização do primer e, inclusive, se a gente fizer a utilização do primer nessa cliente, pode acabar atrapalhando a retenção. Então, a gente só vai utilizar o primer nesse caso de clientes que vierem com maquiagem, clientes que vierem tem os cílios muito espessos, cliente que tem os cílios muito escuro, pele oleosa. É nesses casos que a gente vai fazer a utilização do primer. Deixa eu só ler a perguntinha aqui. Tá, quando a cliente chega, eu peço pra ela lavar os cílios com água e Johnson. Na verdade, esse papel da gente fazer é nosso, né, de fazer a higiene. Quando ela deita na maca, eu aplico água micelar no pump e seco. Olha, eu não gosto nunca fiz esse teste de aplicar água micelar. Eu sou a favor de a cliente chegou com maquiagem, alguma coisa assim, ela vai lá no banheiro, ela vai remover com um demaquilante e eu vou fazer toda a parte de higienização. É o meu papel fazer a higienização nos cílios da cliente, certo? O próximo passo, quinto passo, seria ir fazer a escolha certa do adesivo. Então, assim, muitas meninas vêm perguntar no meu direct qual a cola que eu uso. E isso não faz diferença nenhuma. Não faz diferença saber qual cola a colega usa. Por quê? Porque eu trabalho numa umidade e numa temperatura X. Então, se eu trabalho numa umidade e temperatura X e a minha colega em outra, não adianta a gente querer saber qual adesivo a colega usa, porque tem que ser adaptado à nossa realidade, ao ambiente que a gente trabalha. Fora que também tem o tempo de secagem. Então não adianta eu indicar para vocês o Powerful, por exemplo, que é o adesivo que eu uso atualmente, porque aquele adesivo ele tem uma secagem ali de 1,5 segundos, 1 segundo. Então, para uma cliente que tá começando, para uma aluna que está começando, ela vai precisar de um adesivo ali entre secagem de 3 a 5 segundos. Então, é por isso que vocês não podem se basear no adesivo de outra pessoa. Dentro disso também, na questão de adesivo, eu não recomendo pra vocês, o único adesivo que eu não recomendo pra ninguém é o branco da Elite. Gente, aquele adesivo é horrível. Quando eu comecei, eu comprei ele, porque eu vi que a secagem era de 5 a 8 segundos. Eu pensei, meu Deus, eu sou muito lenta, eu preciso, né, tô começando, eu preciso daquele adesivo. Gente, foi a pior coisa que eu fiz, porque aquele adesivo leva um tempão pra secar e foi horrível. Eu colava tudo, eu fazia a aplicação num dia, no outro dia já não tinha mais nada.
porque ele é muito lento. Então, é o único adesivo que eu não recomendo pra ninguém é o branco da Elite. Então, recapitulando os pontos que eu falei, os 5 primeiros pontos, né? A gente vai pedir pra cliente vir sem maquiagem nenhuma, nem base, nem pó, nem nada. A gente vai trocar o líquido da espuminha com frequência, diariamente de preferência. Vai fazer uma higienização extrema, né? Muito bem executada, para que a gente tenha ali uma higienização da raiz, principalmente, muito bem feita. A gente vai fazer a aplicação do primer quando houver necessidade. E agora, o último ponto, escolher o adesivo certo. Nós temos ainda mais 10 passos para uma boa retenção. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem falar aqui, porque eu aos poucos vou recapitulando para não ficar muita coisa junto. Adesivo de secagem lenta. Acredito que o mais fácil de encontrar agora seja o Elite, né? O HS10. Ele tem ali uma secagem entre 3 e 5 segundos. Acredito que é uma secagem boa para quem tá começando. E é um adesivo de fácil acesso, né? Encontra muito fácil. Só que daí tu tem que ver também a questão de umidade e temperatura. Eu não lembro a umidade e temperatura que ele trabalha. Tá, assim, ó. Essa questão não tem nada... Peraí, deixa eu ler de novo que eu tô cegueta. Tá. A cola fechada e no pote hermético, mesmo assim, a cola ao redor da tampa fica branca. Tá, no caso, assim, ó. Tu armazena a cola ali. Eu não sei se tu coloca a sílica junto no pote. Tu deixa a sílica no pote hermético, porque assim, ó. Quando a gente deixa o adesivo, né? Nosso adesivo. Quando a gente vai sacudir, que a gente vai botar ele na cola... Gente, pera aí. Só um segundo. É coisas de live, né? Achei que estavam me chamando. Bom, quando a gente vai sacudir o adesivo, às vezes a gente demora muito tempo pra que a gente consiga fechar o adesivo, né? Então, a gente coloca ali... Eu uso o anel, por exemplo, boto o adesivo ali dentro. E tem meninas que levam muito tempo até fechar essa tampa desse adesivo. Às vezes pode escorrer alguma gotinha, tá? Então, quando tu tá com aquele adesivo ali e escorre alguma gotinha e tu não seca, aquele adesivo vai entrar em processo de polimerização. Inclusive, peço desculpas pelo delay que deu aqui, mas achei que tava me chamando, coisas de live, né, gente? O adesivo preto da Elite, tá? O adesivo preto HS10 ou HS16. Gente, acabei de falar isso. Não adianta pedir uma opinião sobre adesivo. Tu tem que achar o adesivo que melhor combina com a temperatura e com a umidade do teu ambiente. Então, e também com o tempo de secagem, né, que tu trabalha. Enfim, gente, vamos para o 6º passo, rapidinho, só para não enrolar, e aí depois eu vou respondendo mais perguntas. O 6º passo é um isolamento muito bem executado. Então, na hora que a gente for fazer o isolamento dos cílios dessa cliente, ele tem que estar isolado, tá, gente? Não adianta a gente isolar o fio, tá? Esse é um ponto que eu quero que vocês entendam. Não adianta a gente isolar o fio natural, acoplar e soltar rápido aquele isolamento. Porque isso era uma coisa que eu fazia e eu gerava muito stick fazendo isso. Então, eu isolava o fio natural da cliente, acoplava e já soltava o isolamento. Quando a gente vai acoplar o fio, a gente isola o fio natural, se certifica de que não tem nenhum outro fio encostando nele, e aí sim, pega o feno, o fio, seja lá qual for a técnica que tu tá utilizando, faz a acoplagem e na hora de soltar, a gente não vai fazer assim, ó, só solta o isolamento, a gente dá uma seguradinha ali de uns 2 segundinhos e aí sim tira a pinça com calma. Isso porque quando a gente tira muito rápido, a gente cria meio que uma pressãozinha ali. E aí, com essa pressão, os fios que estavam até então um pouquinho mais baixos, no movimento que tu fizer, eles vão voltar com uma força um pouco maior e vai acabar grudando nos do lado. Então, a gente dá uma seguradinha no isolamento para que a gente não tenha essa questão aí dos sticks, porque o stick atrapalha muito na retenção.
7º passo é a gente pegar a quantidade correta de adesivo. Principalmente quando a gente vai fazer volume russo, a gente às vezes acha que tem que pegar um pouco mais de cola para poder colar o adesivo, colar o fio, né? E na verdade não precisa pegar muita cola. A gente dá só, quando a gente vai montar o feno, a gente dá só um beijinho na cola, mal e mal, nada demais, só um beijinho na cola. E aí depois a gente isola o fio e dá uma molhadinha só na base. A gente não molha muito o fio, a gente não mergulha muito o fio. E aí a gente também tem que cuidar isso por conta do excesso de adesivo. Porque o fio com excesso de adesivo, ele vai sim gerar um stick. E pra quem não sabe, né, o stick é quando um fiozinho cola no outro. Seja um do lado do outro, sejam vários um do lado do outro, isso é stick, tá? O stick prejudica muito a saúde do fio natural da cliente, isso porque a gente tem fios em várias fases. Então imagina que um fio está na fase, né, de cair e o outro tá nascendo, aquele fio que tá caindo, se estiver grudado no outro, vai arrancar os dois, vai arrancar o que tá nascendo e aquele que já tava caindo vai puxar ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A saúde do fio natural da cliente é muito importante, porque senão depois a gente fica naquelas, né, de não saber o que fazer. Eu já fiz muita cagada por aí, porque eu não tinha conhecimento sobre nada disso. E aí eu não sabia que o fato de puxar a pinça muito rápido acabava gerando stick também. Então também tem que cuidar isso junto com a questão do excesso de adesivo, né, da acoplagem, do mergulho correto no adesivo. Então, o fio ele não pode ter excesso de cola. Quando a gente tá com algum probleminha ali na umidade, a gente até pode deixar uma microgota, mas microgota é diferente de excesso de adesivo. E a microgota só serve pra técnica, no caso de fio a fio, enfim. Mas não para técnica de volume russo. Técnica de volume russo não pode ter nenhum tipo de excesso, até porque são muito mais fios que estão ali naquele mesmo lequezinho, né, no mesmo feno. Nono passo seria o preenchimento de 100% dos fios. Não adianta a gente querer ter uma boa retenção se a gente não preenche 100% dos fios. Eu entendo que muitas vezes a gente tá começando e a gente não consegue preencher 100%. Então, tu não tem que te cobrar tanto por uma retenção perfeita se tu não tá conseguindo fazer uma acoplagem de 100%. Isso é uma coisa que tu vai adquirir com prática, não tem um método facilitador. É a prática que vai te levar a isso. Então, quanto mais tu fizer aquilo ali, mais tu vai ter prática para te preencher mais e mais. No início, eu não preenchia nem 40% dos cílios. E aí, eu comecei a preencher 100% há, sei lá, uns 4 meses atrás. Então, isso é uma coisa com prática, conforme tu vai fazendo cursos, conforme tu vai te aperfeiçoando, te especializando. Então, é muito importante para vocês que vocês treinem bastante e não se cobrem tanto em questão a preenchimento. Mas o preenchimento de 100% é uma das partes principais também para ter uma boa retenção. A Vitória preenche 70%. Beleza, tu preenche 70%, mas tu não pode querer que a tua cliente chegue com 25 dias para ti com 50% dos cílios, entendeu? Então, assim, para a cliente chegar com 50% para ti, tu tem que preencher 100%. Daí com 20, 25, ela vai chegar com essa quantidade para ti. Então, é uma coisa que com o tempo tu vai aprimorando. Eu no início, quando tava bem no início, assim, que eu recém tinha feito curso, eu me cobrava muito em relação a isso. Porque eu ficava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Porque a cliente chegou com poucos cílios, só que eu não tava preenchendo 100%. Como é que eu queria ter uma retenção boa? Não tem como, gente. Daí, não se cobrem tanto. Mas é um dos passos para uma retenção muito boa. E um dos passos mais importantes que tem aqui. 10º passo. Utilizar a quantidade correta de fios por feno, no caso de ser um volume russo, né? Eu acho que eu já tinha comentado um pouquinho sobre isso, mas a quantidade correta de fios por feno é indispensável. A gente não pode pegar muitos fios, porque quando a gente pega muito fio que não tá de acordo com o cílio da cliente, a gente pode danificar aqueles cílios. Então, para isso, a gente tem uma tabelinha que eu vou disponibilizar para vocês no final da aula. Inclusive, eu já tenho um post sobre essa tabelinha, mas eu vou mandar individual para cada uma. É uma tabela com o peso do fio artificial e do fio natural. Então, a gente tem ali até quantos fios a gente poderia pegar
por cada cliente. Então, isso é uma análise que tu vai fazer antes do procedimento. Quando a gente pega muito fio e aqueles cílios, ele não suporta aquela quantidade de fios, por exemplo, tu vai fazer um volume russo com 0,7 e aí tu vai usar uns 10 fios. Só que aquele cílio daquela cliente suportaria no máximo 4, 5. E aí tu tá indo lá e pegando 10. Tu vai danificar aquele cílio daquela cliente e também tu vai causar uma queda precoce. Então, isso também vai te atrapalhar na retenção. E atrapalha muito na retenção dos cílios, certo? 11º passo, não reaproveitar fio que não colou. Gente, eu fazia muito isso. Eu isolava lá o fio, ia toda feliz, isolar o fio, aí ia lá, colar, tentava colar, não colava. Eu passava de novo na cola e tentava colar aquele mesmo fio. Isso não vai funcionar. Vai ser só um trabalho perdido, porque daí tu vai passar a escovinha e aquele fio vai sair. Vai dar uma falsa colagem. Então, tentou colar o fio não colou, descarta aquele fio. É só isso que tu tem que fazer. Então, não reaproveita fio que não colou. Porque daí tu só vai dar uma sujadinha no fio natural da cliente. E aí tu vai tentar botar mais cola. Aquela cola que ficou no fio da cliente vai endurecer. Aí tu vai botar mais cola naquele fio. Aquela cola que tava querendo secar, né? Porque a cola demora pra secar. Aquela cola que tava querendo secar, tu vai lá e passa mais. Cria uma crosta de cola e tenta botar de volta. Então assim, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Vocês peguem aquele fio que não colou e botem fora. Bem longe de vocês. Porque isso vai atrapalhar muito a retenção de vocês. Eu fazia muito isso, e aí quando eu passava a escovinha, só vinha aquele monte de fio, assim, monte de fio. Era no fio a fio que eu fazia isso, principalmente. No volume russo, eu fazia isso na híbrida, fazia em todas as técnicas isso. Passava a escovinha e lá ia 30 minutos no meu trabalho, porque eu tinha que replicar tudo de novo. Então, não reaproveitem fios. 12º passo. Não ficar passando a escovinha toda hora, porque dá falsa colagem. Então, assim, gente, quando vocês forem fazer a técnica na cliente, eu faço os 2 olhos juntos, né? Eu prefiro fazer dessa forma. Eu trabalho também com o método progressivo. O método progressivo é quando tu começa no canto interno e vai até o canto externo, ou o contrário também. Mas o método progressivo em foco consiste em tu começar de um ponto e um fio, um por um, até finalizar. Eu não gosto de acoplagem aleatória, eu não gosto de pegar e fazer dessa maneira, tipo, bota um fio aqui, aí bota outro aqui, outro aqui, outro aqui, vai botando um em cada canto e fazer um olho só. Isso me atrasa muito, perde tempo, eu acho uma perda de tempo. Então, quando a gente tá fazendo cílios, a gente ficar passando a escovinha toda hora, a gente vai gerando uma falsa colagem, tá? Por quê? Porque a gente tá o adesivo tá novinho ali, o adesivo nem secou ainda, o adesivo demora pra secar. E aí tu vai lá e tu vai ficar passando escovinha. Daí tu vai lá, bota 2, 3 fios, passa escovinha. Bota 2, 3 fios, passa escovinha. Tu só vai fazer com que esse fio se descole o mais rápido possível. Então, eu recomendo que vocês deixem a escovinha bem longe de vocês. E no caso de fazer os 2 olhos juntos, daí tu faz o seguinte, pega a escovinha, né? Fez todo o canto interno. Beleza, fez todo o canto interno, tu tá indo pro meio do olho, aí tu pode dar só umas 2 escovadinhas assim, só pra ajeitar os fios e continua. Mas não fica toda hora escovando esse fio, tá? Outro ponto, mergulhar o fio corretamente, eu já falei, vamos lá. Fãs no chicote, pra quem faz volume russo, é um grande facilitador. Por quê? Porque quando a gente monta o fã no chicote, a gente deixa a basezinha dele flat. A base flat, ela é muito parecida com a base do volume brasileiro. Então, quando a gente faz a acoplagem, ele adere muito melhor no fio. Então, eu prefiro fazer a acoplagem, o fã no chicote, do que fazer ele no dedo. Antes, eu fazia muito ele no dedo. Só que eu fiquei com medo de desenvolver uma alergia, assim, por atrito, né, por contato. Fiquei com medo de desenvolver, porque tava toda hora ali ajeitando o feno. E coisa da minha cabeça, gente. Se isso acontece ou não, se isso já aconteceu com alguém ou não, eu não sei. Mas eu tinha medo disso acontecer. E aí, quando eu comecei a fazer o feno no chicote, eu percebi que a minha retenção tinha melhorado muito.
Claro, aqueles outros passos eu já seguia, mas eu acreditei que quando eu fiz, eu comecei a ver resultados melhores. Eu comecei a ver cliente chegando pra mim com 30 e poucos dias, com cílios, tipo assim, de 40% a 50%, sabe? Então, quando eu comecei a fazer os fios no chicote, eu notei uma melhora muito boa nessa questão de retenção. Então, é uma dica que eu dou pra vocês, mas é claro, vocês trabalham da maneira que fica melhor pra vocês. Eu não tô aqui pra ditar nada pra ninguém. Todos esses passos que eu tô falando aqui são coisas que funcionam pra mim no meu dia a dia, tá? São coisas que vão te ajudar a ter uma boa retenção, mas não são regra. Não é porque eu tô fazendo isso que vocês têm que fazer, certo? Mas eu tô aqui pra tentar ajudar. Aí se vocês estão com problema de retenção. Mas eu gosto de fazer os fios no chicote. Não utilizo fios de alto fã. Não gosto muito do resultado. Mas é só treinar, tá? O fio no chicote é só treino, que nem quando a gente começa a fazer os fios no dedo, a gente sai tudo umas porcaria, gente. A gente não sabe fazer direito. A gente deixa com excesso de cola, a gente deixa 500 fios grudado, fica um do lado do outro, não tem simetria, não tem diferença nenhuma. E aí, quando eu comecei a fazer no chicote, eu apanhei. Olha, eu apanhei muito, foi muito difícil pra mim. Olha, sinceramente, eu pensei várias vezes em não fazer mais os fios no chicote, porque eu achava horrível de fazer. Mas depois eu peguei o jeito. E hoje eu faço muito mais rápido. Por quê? O fio no chicote, ele fica muito simétrico. Então isso auxilia muito pra ficar mais bonito o resultado. Auxilia na durabilidade, pela base ser flat. Então, me ajudou muito fazer os fios no chicote, mas foi difícil. Olha, eu treinava todos os dias pra fazer os fios no chicote, deixava naquelas caixinhas de remédio. E eu fazia uns 150 fios por dia. Foi uma semana pra mim começar a pegar mais prática. Uma semaninha ali fazendo, eu já peguei mais prática, já ficou super fácil pra mim fazer. E pra mim me ajudou muito. Agora um ponto que eu quero falar com vocês. Vocês utilizam a pedra jade ou o anel na hora de fazer o procedimento? Isso é uma pergunta que eu quero que vocês me respondam ou não me deixem no vácuo. Vocês utilizam a pedra jade ou vocês utilizam o anel? Vamos, gente. Preciso de respostas. Preciso de respostas. Onde vocês botam o adesivo de vocês? Pedra, anel, aqueles... coisinha, as florzinhas, isso. Então, o que acontece com a pedra jade? O problema da pedra jade é que a gente desperdiça muita cola. Na pedra jade, a gente tem que ficar usando gota a cada 20 minutos. A gente tem que ficar fazendo troca a cada 20 minutos. Isso é um problema da pedra jade. A gente acaba gastando muita cola. Eu lembro que quando eu comecei, eu gastava umas 6 gotas de cola fazendo um procedimento. Gente, 6 gotas de cola eu uso hoje pra fazer uns 3 procedimentos. Então, o que acontece? A pedra jade, a gente tem que se atentar muito a essa questão da troca da cola. Porque tem que estar toda hora cuidando, toda hora ela começa a ficar gosmenta, a ficar pegajosa, tem que estar toda hora cuidando isso. Quando a gente utiliza o adesivo quando ele tá pegajoso, o que acontece? Ele vai dar uma falsa acoplagem, vai dar uma falsa colagem ali no fio da cliente, porque aquele adesivo precisa ser trocado. Ele entra muito mais em contato com a umidade do ambiente, então aquela questão de oxigênio e tudo mais vai alterando a fórmula da cola. Então, por isso é muito importante que, se vocês puderem, utilizem o anel. É uma questão de costume, tá? É uma questão de costume. Eu era viciada em usar a pedra jade e depois que eu comecei a usar o anel, o que eu fiz? Eu não uso somente o anel. Eu pego o anel e coloco uma florzinha, um batoquezinho de flor. Eu vou ver se eu deixo nos stories pra vocês, porque aqui não tem como mostrar. Mas eu pego o anel, pego o batoque de flor, coloco em cima do anel, ele é bem pequenininho, ele encaixa ali dentro, passo uma fitinha em volta só pra grudar bem esse batoque no anel.
E, gente, se vocês virarem esse anel de cabeça pra baixo, que eu já fiz o teste, não cai na cliente, tá? Não cai. A gota não cai se for colocado no batoque. Se botar direto no anel, vai cair sim. Agora, pegando o anel e botando mais o batoquezinho descartável em cima, não acontece isso. E aí a cola fica preservada por 2 horas e meia. Então eu utilizo 2 gotas de adesivo durante todo o procedimento. Ela fica fresca por até 2 horas e meia tranquilamente. Então eu não preciso ficar fazendo a troca porque ela fica novinha no recipiente. Então assim, 2 gotas de adesivo por um procedimento inteiro vai te ajudar muito a questão de economia, né? E também a questão de não precisar ficar toda hora cuidando se a cola está boa ou não. Não, quando troca a cola não precisa trocar o anel, é que o ponto é o seguinte. Quando a gente pega aquele anelzinho descartável, que a gente coloca o batoque, tem 2 recipientes para colocar cola. Tu vai colocar 2 gotinhas em um recipiente ali no mesmo anel, bota 2 gotinhas e tu consegue fazer o procedimento inteiro naquela cliente. Depois, o outro recipiente vai estar vazio. Então, quando tu for atender outra cliente, tu ainda vai poder usar aquele mesmo anel e aquele mesmo batoque. Porque ele tem uma divisão. Então, ele tem 2 buraquinhos para te botar cola. No primeiro, tu faz a primeira cliente, no segundo, tu faz a segunda cliente. E é isso. Se tu quiser, tu pode descartar depois, ou tu pode esperar secar, retira aquela massinha que cria e reutiliza, sem problema nenhum. Desde que o batoque fique bem limpo. Porque o que acontece? Quando a gente tá utilizando a pedra jade, a gente não tem muito como ficar cuidando. Às vezes a gente nem nota que a cola já não tá mais boa. Às vezes a gente só passa ali, já tá fazendo mesmo, já tá tudo junto. Então, às vezes a gente não nota. Então, é muito importante que a gente acabe utilizando o anel para que a gente tenha economia e para que a gente saiba que durante 2 horas e meia de procedimento a cola vai estar ali fresquinha. Então, se vocês tiverem depois mais dúvidas, eu vou deixar um tempinho na live no final para que vocês possam tirar dúvidas de vocês. Um outro ponto, gente, o último ponto, tá? Esse é o 15º passo. É a cliente cuidar. Não adianta tu seguir todo esse passo a passo e a cliente não cuidar dos cílios. Então, assim, ó. Ai, beleza, tu fez todo o passo a passo, a cliente chegou em casa, ela não cuidou, ela não higienizou, ela não cuidou pra dormir, ela não cuidou nada, ela não fez nada. Tu só fez o teu procedimento, ela não fez nada. Pode ter certeza que ela não vai ter uma boa retenção. Então, hoje, nos meus atendimentos, as clientes já estão cientes do seguinte. Se tiver uma má retenção, eu sei que não é culpa minha. Por quê? Porque eu faço cílios na minha mãe, eu faço cílios na minha prima, e eu sei que elas cuidam dos cílios dela. Então, eu sigo todo o passo a passo, todo o protocolo, e elas cuidam em casa. Então, elas têm uma retenção excelente. Excelente. Minha prima já teve casos dela, tá com 23, 24 dias e tá com mais de 50% dos cílios. E tava tudo lindo ainda. Então, não adianta seguir todo esse passo a passo se a cliente não cuidar. Eu vou retomar o passo a passo aqui pra vocês. Só vou falar um por um. E aí eu vou deixar vocês livres pra fazer perguntas. Então aqui, ó, gente, porque eu fiz uma colinha, né? Porque eu sou muito organizada. Então eu deixei tudo separadinho pra vocês. O primeiro passo é a cliente vir sem maquiagem, como eu já falei pra vocês. O segundo passo é o líquido da higienização estar sempre novinho, então ele ser trocado todos os dias. O terceiro passo, higienização extrema. Sem uma higienização muito bem feita, o teu cílios não vai durar. Utilização de primer nos cílios que tiverem a necessidade de serem utilizados, a escolha do adesivo adequado, o isolamento muito bem executado, quantidade correta de adesivo, né, para também não ter um excesso ali, não ter nenhum problema. Quantidade correta de adesivo, já falei, ignorem. Acoplagem correta, então direcionamento é importante, distanciamento de raiz também. É uma coisa que eu acredito que eu não tenha entrado muito a fundo aqui, mas o distanciamento de raiz no máximo 2 milímetros, tá? Eu hoje mantenho meio milímetro de distância da raiz, meio milímetro é a espessura de um cartão de crédito, então isso é importante. Quando a gente deixa muito distante da raiz, a gente não tem uma boa durabilidade. O preenchimento de 100% dos fios, utilizar a quantidade correta de fio por feno, não reaproveitar os fãs
que não colaram fio, seja lá qual técnica que tu tá usando. Não ficar passando a escovinha toda hora. Mergulhar o fio de forma correta. O adesivo ser no anel para que tu consiga ter uma melhor durabilidade durante o procedimento e que tu não fique se preocupando se o fio ainda tá bom ou não, se a cola ainda tá boa ou não. E os cuidados da cliente no pós-procedimento. Em relação ao direcionamento da extensão, a gente tem que sempre acoplar 90 graus, tá? Sempre 90 graus. Ai, Vitória, mas o fio da cliente é torto. Não interessa. A base sempre começa reta. A raiz sempre nasce reta. Então, é nela que tu vai te basear. Então, o fio é torto, o fio é torto pra esquerda, torto pra direita, enfim, não interessa. Sempre a 90 graus. E o distanciamento de raiz de meio milímetro também é importante para que a gente não tenha um distanciamento muito grande, isso influencia também na retenção. Então, gente, basicamente são esses os pontos que vocês precisam prestar atenção para ter uma boa retenção. Eu garanto para vocês que se vocês seguirem todos esses passos, vocês vão ter uma ótima retenção. Só que, se vocês seguirem todos esses passos e vocês não tiverem uma boa retenção, pode ter certeza que a cliente não cuidou. Pode ter certeza que a culpa não foi de vocês. Então, o intuito da live foi porque justamente às vezes a gente se cobra demais, a gente acha que é sempre a gente que tá errada e não é assim que funciona. Então, era isto a live de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, vou deixar alguns minutinhos aqui pra isso. Vou tomar minha aguinha, se hidratem. Eu vou... Ai, a Érica! Oi! Se alguém tiver alguma pergunta, agora. A hora é agora. A hora é agora. Que depois eu vou encerrar. Na verdade, eu já vou encerrar essa live. Mas eu espero que as dicas tenham sido úteis pra vocês. Espero que vocês tenham feito bom proveito delas. Essa live vai ficar salva. Essa live vai ficar salva. Pra que vocês possam ver depois. Daniele, então, eu uso um anel por atendimento, mas um batoque também. Aí, um batoque dá pra 2 atendimentos, entendeu? Porque ele tem 2 repartições, então tu consegue utilizar pra 2 atendimentos, tranquilamente, tá? Mas vem bastante anel, vem bastante batoque, geralmente eu sempre compro 100. E dá pra reaproveitar depois. Eu vou fazer um videozinho pra vocês pra mostrar como que faz o reaproveitamento. Porque quando aquela cola seca, é só pegar uma pinça assim e tirar. E sai inteiro e o recipiente fica como se estivesse novo. Então não interfere em nada. Obrigada, Ellen. Vamos lá. O anel agiliza mais o procedimento do que a pedra? Então, eu acredito que, na minha opinião, tá? Nas minhas experiências, ajuda muito sim. Por quê? Porque o anel, ele vai ficar aqui no teu dedo. Então, tu não vai precisar tá indo na pedra, voltando pra daí acoplar o fio. Então, isso é um tempo que tu não vai precisar perder. Também tem a questão de que, às vezes, as clientes pegam o dedo na máquina e elas fazem assim, ó, com os cabelos. Aí, pronto, já grudou tudo, já foi. Né? Principalmente se a gente deixa a cola ali do lado delas. Às vezes a gente avisa, mas elas acabam esquecendo, né? Então, isso é uma coisa que a gente perde tempo também. Isso aconteceu uma vez comigo, eu quase infartei. Mas o anel agiliza sim, pra mim agilizou muito mais por eu não ter que ficar indo ali pegar pedra ou alguma coisa assim. Então pra mim me agilizou sim. Até porque eu também não tinha que ficar trocando gota, né? Porque eu tinha que ficar trocando gota de 20 em 20 minutos. Isso é horrível. Jessie, levo 4 horas pra fazer os cílios, é normal? Olha, tu é uma iniciante? Se tu é uma iniciante, é normal. No meu primeiro cílios de fio a fio, eu levei 5 horas e pouca, foi minha prima. E no meu segundo cílios, minha segunda modelo foi uma modelo de volume russo, que eu levei 8 horas. Então, é super normal levar bastante tempo no início. Ai, obrigada, gente. Cauana, eu trabalhava com volume brasileiro. Eu parei de trabalhar com volume brasileiro porque eu introduzi a técnica de volume clean, que era muito parecida, e aí as clientes acabaram migrando totalmente. Lari, iniciante, leva 4 horas no fio a fio. Normal. Gente, minha primeira modelo eu levei 5 horas.
E depois, tipo assim, eu levava às vezes 5 horas também nas modelos, nas outras clientes, enfim. Até eu realmente diminuir meu tempo de procedimento de 5 horas pra 1h30, 1 hora e meia, nossa, apanhei muito. Aí era cliente que não tinha paciência, era modelo que não tinha paciência, aí eu me desesperava porque eu era muito ansiosa, me desesperava demais. Mas é normal. Eu já deixo bem claro, eu já deixava bem claro para os clientes, tenham paciência. Estou começando, tenham paciência, por favor. Quando a cliente chega com cílios com uma cor na raiz marrom, como higienizar? Acho que é quando a cliente não faz uma boa higienização. Cor na raiz marrom. Quer dizer, tipo, parecendo umas remelinhas? Porque daí seria blefarite, que é meio amarelinho, marronzinho, enfim. Não, Érica, não troca o adesivo quando usa o anel. Isso porque quando a gente usa 2 gotinhas de adesivo ali no anel, o anel, ele protege muito o adesivo contra a umidade do ambiente, contra agentes externos. Então, ele fica fresco por umas 2 horas e meia, tá? Eu utilizo 2 gotas de adesivo por procedimento, não faço trocas de adesivo durante esse período porque não é necessário, o adesivo fica fresquinho ali. Então, fica bem tranquilo de usar, não desperdiço nada. E, como eu falei, né, boto o anelzinho ali e o batoque em cima. Então, o batoque que vai fazer toda essa questão de proteção. Nath, técnicas que eu trabalho. Eu trabalho com fio a fio, com efeito molhado, com volume clean, volume luxo, volume power. E são essas as técnicas que eu trabalho. O que acontece? Eu botei nomes, né, nas técnicas aqui do estúdio. Então, o fio a fio permaneceu fio a fio, o efeito molhado permaneceu efeito molhado, o volume clean seria 3 fios por feno, volume luxo seria 4 a 7 fios por feno, que daí seria o volume russo, botei o nome de luxo, e a técnica power seria o mega volume, né? Então, eu só adaptei os nomes. Lesta Dias, Vi, você acha que é necessário fazer curso para volume russo? Sim, se tu quer ingressar na técnica, o melhor é tu ter uma especialização. Isso porque tu vai ter ali um passo a passo de como trabalhar, mas se tu quiser já ir treinando, tu pode ir treinando tranquilamente. O que fazer quando a... Ih, gente, deu uma travada aqui. O que fazer quando a cliente vem com o cílio sujo de cola de cílios postiços? Eu entrego um demaquilante na mão dela, peço pra ela retirar. E aí eu tenho que fica meio ruim ali a parte da higienização, né? Fica meio que umas crostas ainda, meio peguentas, assim, fica meio pegajoso, enfim. Aí tem que ir tirando com a pinça. Eu antes me dava o trabalho de tirar com a pinça. Eu hoje avalio como é que tá a situação do cílio. Se tiver com muita crosta de cílios postiços, eu não realizo o procedimento. Porque é péssima, atrapalha muito na retenção. Tá, tô com bastante dúvidas em questão a cola e umidade. Por enquanto estou usando a Elite. Faça a sua pergunta. Por que a cola fica elástica? Bom, a cola, na verdade, ela fica com esse efeito pegajoso porque ela tá entrando em contato com oxigênio, com outros componentes que tem no ar. Então, essa molécula do adesivo, ele meio que vai num processo ali de secagem, porque quando a cola ela tá no potinho não, na pedra, ela entra em processo de polimerização, ela tá secando ali. Então, como ela fica secando, ela vai evaporando, esse gás entra em contato com a umidade e dá uma questão de... Ai, física tá me faltando hoje. Ai, não é eletrostática, eu não lembro o nome correto da palavra pra falar aqui. Mas ela entra em contato com a umidade, então ela vai acabar ficando elástica porque ela já tá ficando ali em contato com os agentes externos do ambiente em que tu tá trabalhando. Então, acaba tendo que trocar o adesivo com muita frequência quando tá na pedra jade, porque o adesivo fica muito exposto. Já no anel com o batoque, o adesivo fica muito pouco exposto. O que é volume molhado? O efeito molhado
É uma técnica onde a gente pega fios de volume russo. Aí a gente pega esses fios de volume russo e deixa eles fechados. Então a gente pega, em vez de a gente abrir um leque, a gente deixa eles fechadinhos, passa um pouquinho na cola e depois acopla no fio natural da cliente. Daí a gente tem que deixar a base bem juntinha e a ponta também bem juntinha para não causar um efeito rasgado. Não dou cursos fora do estado no momento e nem online. Eu tenho mentorias online que são personalizadas de acordo com o que a pessoa precisa. Um valor bem acessível, inclusive, tá por R$ 29,90 todas as mentorias. A gente vai ter uma videochamada online, somente nós duas. Ou eu faço um ao vivo, tem as duas maneiras, né? Como fica melhor pra aluna. E aí a gente tira todas as dúvidas, a gente faz algo direcionado porque a pessoa tem mais dificuldade. Não dou prazo, é 1 hora, é 2 horas, não. É até tu tirar as tuas dúvidas. O objetivo da mentoria é que tu saia dela sem nenhuma dúvida. Quase um curso online, só que não é um curso online. Vamos lá. Cola ideal para umidade 80%. Tem aquela cola nova. Tem a P+, se eu não me engano, a P+, trabalha em até 80%, 75%. E tem outras colas que trabalham nessa umidade, tem que dar uma pesquisada. Me chama depois no Insta que a gente conversa sobre isso. Mas o ponto importante é que tu controle essa umidade aí, tá? Essa umidade tá muito alta, 80% é uma umidade muito alta. Ah, Vitória, como é que eu vou controlar a umidade? Não tenho ar-condicionado, ou sei lá o quê. Bom, pra te controlar a umidade, tenha plantas no teu espaço de trabalho. Isso ajuda muito pra baixar a umidade. Janela aberta ajuda na questão da umidade. Enfim, N coisas. Não é assunto para este vídeo, mas me chama que a gente conversa. A Perfect Glue, Cauana, é aquela branquinha? Acho que é a branquinha, né? Da Elite. Se for, horrível. Achei horrível. Tá, não entendo muito ainda sobre a umidade do ambiente em relação ao adesivo. Tava lendo que tava raciocinando. Então, na verdade, cada adesivo trabalha de acordo com a umidade, tá? A gente tem um higrômetro. Pelo higrômetro, a gente consegue ver a umidade do ambiente. Não adianta pegar higrômetro de celular, gente. Higrômetro, tu compra o higrômetro, tem os pequenininhos, tem os maiores, tu compra um higrômetro e deixa na tua sala. Ali tu vai ver qual é a média que fica na tua sala. A minha média de umidade fica ali em torno de 40%, 60%. Então é uma umidade considerada baixa. Então, eu tenho que trabalhar com um adesivo que trabalhe dentro desta umidade. Então, por exemplo, o Powerful da Sobelli, se eu não me engano, é de 40% a 65%. Então, perfeito pra mim, que trabalho entre 40% e 60%. Então, pra mim, funciona super bem. Um exemplo. Já vi pessoas colocar uma fita na pedra jade pra pôr a cola em cima. Isso ajuda a cola a demorar mais pra secar. Sim, eu fazia isso. Botava ali uma fita micropor, botava a gota em cima, daí depois... Porque, na verdade, se a gente bota a cola também direto na pedra jade, ela se espalha. Então, a gente tem que botar uma fita micropor no caso de trabalhar com a pedra jade, tá? Então, deixa eu tomar uma água. A gente tá falando demais. Então, eu prefiro trabalhar igual com o anel, mas igual tu fica trocando muitas vezes de cola, pra mim não rola. Então, eu prefiro colocar uma vez só a cola ali no coisa e durar o procedimento inteiro, senão perde muito tempo. Quando a cliente chega com blefarite, eu já chego dando susto nela. O que eu faço? A cliente deitou na maca. Tô lá, eu toda linda, indo fazer os cílios da cliente. Ela deitou na maca, pá, cílios podres. Eu vou fazer a higienização, como eu sempre faço, pergunto, tu com que frequência tu tá higienizando teus cílios? Daí elas dão uma travada pra falar, né? Elas, todo dia. Quantas vezes por dia tu tá fazendo? Tô fazendo 1 vez por dia. Às vezes tem umas que falam, 2 vezes por dia. Aí eu digo, não, é porque tu está com blefarite. Daí elas, o que é isso?
Como se eu já não tivesse explicado o que é uma blefarite. Daí, elas se fazem de Kátia cega e falam que não sabem o porquê estão com blefarite, porque higienizam todos os dias. Eu falo, não. Então, a blefarite, ela é causada por falta de higienização nos cílios, né? Por pálpebra muito oleosa, enfim. E aí eu digo pra elas, olha, se tu não... Agora, se tu não higieniza os seus cílios, tu vai ter que higienizar 2 vezes ao dia pra que tu acabe com essa blefarite. Se não acabar com ela, aí provavelmente tu vai ter que ir num oftalmo. Daí já dá aquele sustinho de que o remédio pra blefarite é bem caro. Aí começa a pesar no bolso, daí elas começam a higienizar. Porque assim, ó, quando a gente não explica pra cliente da blefarite, tipo os riscos, por exemplo, ela deixa assim, sabe? Porque o que acontece? Quando a gente tem uns cílios mal higienizados, com blefarite, se tá num caso de início, eu removo com um microbrush. Eu faço a higienização e retiro com um microbrush, vou passando entre as camadas pra retirar. Se for um caso mais sério de blefarite, eu não faço extensão. Eu removo tudo. Só um momento. Eu removo toda a extensão e peço pra ela ir pra casa e fazer a higienização 2 vezes por dia. Então, se ela chega com um caso muito sério de blefarite, é isso que eu faço. Não faço extensão em cliente com blefarite, nem manutenção, nem nada. A blefarite também é importante ressaltar que não é causada só pela extensão. A blefarite ela é causada também se tu não tem uma higiene com os teus cílios, com os teus olhos, mesmo que tu não utilize extensão. Eu já tive uma cliente que chegou pra mim com uma colônia de blefarite e ela nunca tinha feito extensão. A blefarite dela tinha sido causada porque ela passava rímel, dormia, não higienizava, no outro dia acordava, passava mais rímel, não higienizava, e aí então ela ficava nesse ciclo e isso gerou uma blefarite nela. Só que é importante tu assustar a tua cliente. Porque assim, ó, eu fiz um post esses dias no story falando sobre o que causa blefarite, tá? Quando a blefarite é causada, a gente pode... A gente não, né? A cliente pode acabar causando nela mesma um calásio. Aí, o calásio, ele compromete, às vezes, a visão por tempo indeterminado, né? Porque pode crescer muito. Então, dá muitos outros problemas. Então, não é só a falta de higienização, não é só esse o problema. Tem muitas outras coisas por trás disso. Então, eu gosto de dar um susto. Érica, só me chamar, vamos lá. Jessie, se eu gosto da cola Elite, eu tenho alguma melhor. Eu falei sobre cola hoje, já. Não adianta saber a cola que a colega usa, porque tem que saber a cola que fica melhor pra ti, pro teu ambiente de trabalho, pro teu tempo de secagem, pra tua umidade, temperatura, enfim. Eu gosto da cola Powerful, tá? Também gosto da Elite, também gosto da Mace, também gosto da Rastelli, também gosto de várias marcas. Mas a que eu melhor me adaptei foi a Powerful, porque foi a que ficou melhor pro meu tempo de procedimento, pra minha umidade, pra minha temperatura. Lesta Dias me perguntou pinças de qualidade. Eu gosto muito das pinças da Stalex. Pra volume russo, eu uso a pinça 41/2 da Stalex. Eu acho de extrema importância, pelo menos a pinça que tu vai montar o teu fio ser de qualidade. Por quê? Porque se tu compra uma pinça vagabunda, né? Uma pinça, sei lá, uma da Diva, por exemplo. Uma pinça ruim, gente. Uma pinça ruim. Uma pinça, né, baratinha, ruim. Muito ruim. E aí ela vai perder fio com muita frequência. E aí tu vai ficar na mão. Porque daí tu não vai conseguir montar teu fio direito, tu não vai conseguir pegar o fio direito, então ela perde precisão. A pinça da Stalex é uma pinça diamantada, né? Então ela é uma pinça muito boa. Pinça da Stalex, pinça da Sobelli, pinça da Mace. São três marcas que eu gosto muito de pinça. Pinça da Rastelli também é muito boa. Essas são marcas que eu gosto. Gente, que mais? Regiane... Gente, então... Eu acredito que já tenha sanado as dúvidas de vocês. Eu vou encerrar a live. Se tiver mais alguma perguntinha aí de última hora, só me dizer. Mas eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Essa live, ela vai ficar salva, tá? Gostaria de relembrar isso. A live vai ficar salva no Instagram e no YouTube. Cauana, pinça da Nagaraco. Olha,
O problema da pinça da Nagaraco é perder fio rápido. Ela é boa, mas ela perde fio muito rápido. Daí tem que ficar fazendo polimento técnico nela. E eu detesto ficar fazendo polimento técnico, porque eu só gosto de fazer polimento técnico se a pinça caiu no chão. Então, né? Emily, sim, eu uso algum primer. Se eu uso algum primer, sim, eu uso o primer da Supreme, o azulzinho, ou o primer da Sobelli. Só que o primer ele só pode ser usado em clientes que têm os fios espessos, que tem os fios escuros, cliente que vem com uma pele oleosa, cliente que vem com resquício de maquiagem. São nessas clientes que a gente utiliza primer, né? A gente não utiliza primer em uma cliente que tem os fios clarinhos, que tem poucos cílios, que tem, enfim, que o cílio está visivelmente danificado. Nessa cliente a gente não vai fazer o uso. Polimento técnico. Eu fiz um vídeo no YouTube sobre isso, que as senhoritas já devem saber. Mas eu fiz um vídeo no YouTube sobre o polimento técnico. O que acontece? A pinça caiu no chão, ela não tá descartada porque ela caiu no chão. Basta tu pegar uma lixa dessas de unha, lixa de unha nova, e lixar a pinça. E ela volta ao normal, ela volta a funcionar. Se ela perder o fio, faz a mesma coisa. Ela volta a funcionar. Só que perde muito tempo, porque eu não gosto de ficar perdendo tempo com pinça ruim. Então já compra uma boa de uma vez pra não precisar perder tempo. Já que a pinça da Vetus, amo as pinças da Vetus. Amo. Todas as pinças deles são muito boas. De isolamento, de fãs, de tudo. Amo. Por que alguns fios sintéticos ficam sambando em cima do fio natural na hora da acoplagem? Já falei sobre isto nesta live. Ela ficará salva, mas basicamente tem a questão de se a cliente vem com maquiagem, se a cliente tem um fio muito oleoso, tu não aplica primer, se o adesivo não tá correto para a umidade e temperatura do teu ambiente. Tudo isso influencia para o fio sintético sambar no fio natural da cliente na hora da acoplagem. Gente, eu tô enrolando muito, já era pra ter acabado isso aqui, ó, a tempo. Mas vamos lá, enquanto vocês tiverem dúvida, eu vou ficar aqui. Eu vou aguardar mais uns minutinhos, ver se vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar. E é isso, gente. Enquanto isso, eu vou me hidratando. O que acha da extensão com retenção de 30 a 40 dias? Tá falando da técnica da moça aquela? Da dona moça aquela? Técnica nova? Ou tá falando de uma extensão normal com 30 a 40 dias de retenção? Preciso dessa resposta antes de continuar a pergunta. Ai. Pra fazer volume russo, eu faço com um fio normal. Compro as caixas de volume russo e faço. Não gosto de autofã. Acho o resultado muito feio. Tempo para aplicação de cílios. Qual o tempo normal? Tempo normal de aplicação de cílios, gente, é o tempo que tu fizer um procedimento bem feito. Então, assim, muita gente se preocupa com o tempo de procedimento. Claro, tu não vai ficar ali 8 horas em cima de uma cliente, né? Porque a cliente não tem paciência. Mas o tempo normal, digamos assim, de uma aplicação é o tempo que tu faz um serviço bem feito. Eu hoje, tá? Vou falar os meus pensamentos em relação a isso. Meus pensamentos. Gente, tô viajando, é que eu tava lendo outra pergunta junto, já tava toda... O meu tempo hoje, de fio a fio, é 1 hora e meia, preenchendo 100% dos fios. De volume russo, em média 2 horas e meia. Efeito molhado, em torno de 1 hora e meia. Esse é meu tempo. É o tempo que eu executo um serviço bem feito. Agora, se tu precisa de mais tempo para executar um serviço bem feito, tá tudo bem. Muito mais importante do que tempo de procedimento é tu entregar um serviço de qualidade. Cauana, qual a sua opinião sobre o tufinho? Gente, eu não quero causar discórdia aqui, né? Mas assim,
trabalho de preguiçoso, tá? Minha opinião, trabalho de preguiçoso. Tufo é trabalho de preguiçoso. E se tu, como profissional, sabe que essa merda prejudica os cílios da cliente, continua usando, sinto muito. Não queria causar discórdia, né? Mas eu acho ridículo o tufo. Eu já peguei vários trabalhos de outras pessoas que fizeram tufo e nunca é uma experiência boa, né? Porque elas sempre dizem, não dá nada. Porque tem que saber a profissional que vai fazer. Gente, trabalho de qualidade é o trabalho que a gente faz, manual. Emily, sim, eu faço os fãs na hora, mas antes eu cristalizava. Quando eu não tinha muita prática, eu cristalizava. O que você acha que podemos postar nos stories todo dia para divulgar nosso trabalho? Só aparece nos stories todos os dias. Dá um bom dia, posta foto de procedimento, posta bumerangue, posta bastidores, mas aparece. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, que o nosso dia seja maravilhoso, blá blá blá. Suficiente tu aparecer pelo menos uma vez por dia. Eu tenho o costume de fazer pelo menos uns 5 stories por dia aí, e pelo menos um deles eu aparecer. Quais as marcas preferidas e qual a espessura e curvatura? Eu uso muito curvatura D. É a curvatura que eu mais amo nessa vida, é a curvatura D. E curvatura CC eu uso pra quem é mais senhorinha. Marca preferida? Nagaraco. Nagaraco, tô brincando. Não, eu gosto muito da marca Nagaraco, porque é um fio bom, de uma boa qualidade, e que tu não paga muito, não é uma coisa absurda. E gosto também dos fios da Miriam Mota. Gosto muito também da... Ai, gente, várias marcas. Da Rastelli, mas os fios da Rastelli eu acho muito caro. Então, eu gosto muito dos fios da Nagaraco. Cauana, tem pessoas que querem fazer tufinho por ser mais barato. Ai, gente, olha. Daí, quem quiser fazer tufo, que faça, né? O que eu vou falar? Suas clientes estão achando sua maca nova mais confortável que a poltrona? Já viu a poltrona da Rai? Então, as clientes estão gostando muito mais da maca, porque elas dizem pra mim que, como elas às vezes, né, a maior parte das minhas clientes trabalharam e tudo mais, estão cansadas, elas já chegam ali e se deitam. Então, isso é uma coisa que elas gostam muito, que elas já chegam e já se deitam. A poltrona, elas gostavam também, é que a poltrona, gente, te abraça, né? A poltrona te abraça, é super confortável. Mas a maca é muito boa, principalmente porque ela tem aquele encaixe da coluna. Então a cliente não fica totalmente reta. Regiane, onde moro, a maioria gosta desse tufo. Então tá na hora de tu, como profissional, te especializar, né? E tu entrar nessa área aí, mostrando que, pô, eu faço um serviço muito bem feito. Cobro mais caro, mas é que tu tem qualidade. Já que não consegui fazer o efeito molhado, eu fiquei perdendo muitos fios. O efeito molhado, tu tem que pegar uma pinça de muito boa precisão para que isso não aconteça. E tu também tem que encontrar o ponto de precisão da tua pinça. Às vezes, o ponto de precisão de uma pinça é pegando mais em cima, em outros casos é pegando um pouquinho mais embaixo. Então, às vezes, a gente tem que também ajustar as nossas mãozinhas para ver onde fica o ponto de precisão. Já que sim, eu já usei Fadivan, gostei muito dos fios, principalmente de volume brasileiro, e eu achei muito bom. Qual a sua opinião sobre o método Tananã, que tem 40 dias de retenção e não tem manutenção? Eu não posso dar uma opinião de algo que eu não experimentei. Então, eu não posso dar opinião de um curso que eu não comprei, de um curso que eu não vi, que eu não sei como é que funciona. Quer dizer, não sei assim, né? A Pri, esses tempos, fez uma live explicando como é que funciona, né, esse curso. E se realmente é staking ou capping, sei lá, só acho muito caro para um curso que ensina essa técnica. Tenho muita dificuldade de montar fãs, vi dicas no YouTube, se passa um tiquinho de cola, os cílios na ponta, enquanto estou no chicote. Ai, gente, essa questão aí de
Passar cola nos cílios postiços. Cola de cílios postiços. Gente, eu não entendi direito isso aqui. Não sei se é porque eu tô... Não sei, mas não entendi direito. Tá. Um tiquinho de cola de cílios postiço na ponta. Olha, gente, nunca testei isso, não. Não posso dizer pra vocês uma coisa que eu não testei. E quanto ao valor, algumas profissionais boas da região cobram R$60 no fio a fio. E eu só tenho um curso. Eu tenho propriedade pra cobrar o valor normal? Gente, o que vocês acham que é valor normal? Uma vez eu fiz aqui um vídeo, uns stories, falando pra vocês que antes da gente precificar o nosso serviço, a gente tem que saber o nosso custo, tá? A gente não pode querer cobrar um valor X porque colega cobra o valor X. A gente tem que fazer o nosso custo. O meu custo de procedimento hoje não daria pra fazer um cílios a R$60. Então eu não tenho como me basear no preço dos outros. Então eu faço o teu custo certinho, tem uns stories ali no destaque do Instagram explicando como é que faz o custo, mas uma dica que eu dou pra vocês é não se basear no preço de ninguém, tá? Porque daí vocês podem acabar saindo no prejuízo. Então, por mais que tu tenha só um curso, gente, curso não significa nada. Tem muitas meninas que têm uma parede inteira de certificado, mas não absorveu nada de conhecimento daquela parede de certificado. E às vezes uma pessoa com um único curso estudou tanto, mas tanto, que nem precisa fazer nenhum outro curso, digamos assim, porque já adquiriu muito conhecimento. Então, o certificado, gente, é um papel. É um papel. E, na minha opinião, não muda nada. Eu aprendi muito em um curso online que eu fiz, da Priscila, que nem certificado eu tinha impresso. E não faço questão de botar certificado na parede. Se tu entra no meu estúdio hoje, eu não tenho nenhum certificado na parede. Eu fiz vários cursos, eu tenho vários certificados impressos, mas eu não coloquei porque pra mim aquilo ali não influencia em nada. O meu conhecimento foi o que eu adquiri nesses cursos, né? É isso que vale, e não aqueles papéis na parede. Bom, tu recomenda atendimento apenas em estúdio ou quem tá começando pode se arriscar nos atendimentos a domicílio? O que tu faria? Gente, eu recomendo que vocês façam o que ficar melhor pra vocês. Tu pode atender na tua casa, tu pode atender na casa da cliente, tu pode atender em salão, tu pode abrir teu próprio espaço, tu pode trabalhar com outra pessoa, tu pode fazer o que tu quiser, o que tu achar melhor pra ti. Se fosse recomeçar hoje, com certeza eu atenderia a domicílio sem problema nenhum. Eu teria tido esse tipo de experiência. Foi uma experiência que eu não tive, porque quando eu comecei, eu já comecei direto com a menina que me deu o curso, então eu tava muito preocupada onde eu trabalharia, e até então eu ia trabalhando no salão. E aí a Ana, quando eu terminei o curso, me convidou pra trabalhar com ela. Então eu trabalhei com ela ali durante um período, depois abri meu espaço. Então, é isso, gente. Eu acho uma boa ideia trabalhar a domicílio, atender a domicílio. Não acho nada mal, não. Acho que ela tá falando de cristalizar os fãs antes se atrapalha na retenção. Cristalizar não atrapalha na retenção. O prazo de validade do feno cristalizado é de 1 semana. Então, tu cristalizou ali, tu deixou ele no potinho, naqueles potinhos de remédio mesmo, tu utilizando ele até 1 semana tá perfeito. Cauana, você acha que fazer o fio a fio com a espessura 0,20 pesado? Depende da cliente. Se a cliente tem um fio que é grossinho, não tem problema nenhum. Agora, se é uma cliente que tem um fio mais fino, mais claro, enfim, aí tem problema porque fica pesado sim. Criar autofã com cola de cílios postiço. Bom, eu nunca fiz uso disso, então eu não utilizo autofã. Eu gosto de eu mesma fazer os fãs ali com a caixinha normal. Então, eu não posso te dar uma dica sobre essa questão de autofãs, porque eu não utilizo, nunca utilizei autofã. Eu prefiro mais a questão ali de fazer na hora. Dificuldade na acoplagem.
Bom, quando a gente vai fazer a acoplagem de um fio sintético no fio natural, a gente acopla sempre a 90 graus. Às vezes a gente acaba acompanhando o fio, né? Então o fio ele é torto pra direita, a gente acopla torto pra direita. O fio é torto pra esquerda, a gente bota torto pra esquerda. E assim vai indo. Não, é sempre a 90 graus. Ele começou e ele deu essa enrugadinha aqui, ele ficou tortinho, a gente vai acoplar o fio reto. O que foi pra lá não interessa. A base, a raiz, sempre nasce reta. Então é nisso que a gente tem que se basear. Eu comecei a domicílio, quando eu tive uma cartela de cliente, vi que poderia abrir um espaço. Exatamente. Atendimento a domicílio pode te abrir muitas portas. Muitas portas. Isso é tanto tu atendendo na tua casa, quanto na casa de outras pessoas, né? Lívia, tenho muita dificuldade na montagem dos fãs. Uma dica que eu dou é sempre fazer os fãs no chicote, tá? Foi o que me ajudou muito. Eu hoje não faço mais os fãs na mão, mas fiz durante um tempinho. E eu não me adaptei muito bem. Então hoje eu já não gosto mais de fazer os fãs na mão, faço tudo no chicote. Foi o que me ajudou muito. Então montar os fãs no chicote foi o que me auxiliou bastante para que eu tivesse mais facilidade. Gente, era pra mim ter encerrado essa live, ó, há tempo. E eu tô há um tempão falando aqui. Onde eu compro os meus materiais? Depende. Eu gosto de comprar muito na Sobelly, mas a Sobelly tem feito eu passar raiva, porque nunca tem material, né? Daí, quando abriu, agora há pouco, os carrinhos pra cola, a guria fez um estoque. Então, eu gosto de comprar na Sobelly. Fio da Nagaraco é só na Shopee. Só na Shopee. Por quê? Porque é onde tá a fonte. Compra na loja original deles que não tem erro. Essas coisas descartáveis também, Shopee. Tudo mais fácil. Agora, pinças, eu gosto de comprar na Stalex. O site deles é muito bom. Gosto de comprar direto com eles. Bom, tem vários sites aí que dá pra comprar cílios. Tem o Rei dos Cílios também. Rei dos Cílios é uma loja muito boa. Compro lá quando eu tô mais com pressa, assim, porque eles entregam bem rápido. Lauren, minha amiga. Espessura que eu aconselho pro fio a fio clássico, 0,15, não tem erro. Tenho muita dificuldade em segurar a pinça com as duas mãos e pegar o fio, isolar e ainda colocar. Qual a ordem correta? Pinça de isolamento, mão esquerda. Pensa que tu vai pegar os fios, mão direita. Tu faz o seguinte, eu utilizo o anel, então isso me facilita muito, porque eu não tenho que ficar indo a muitos lugares para pegar as coisas. Então, o que eu faço? Eu isolo o fio natural, eu pego o fio sintético, passo na cola, que já tá no meu dedo, e acoplo. Essa mão aqui, ela vai ficar parada. Só vai isolar e vou deixar ela parada ali. A mão que vai trabalhar vai ser a mão direita. Basicamente isso. Isolou, pega o fio da caixinha, ou se tu preferir, pega o fiozinho antes, se tu tiver um pouquinho mais de dificuldade. Então, pega a pinça, pega o fio ali, isola, passa na cola e cola. Também dá pra fazer assim. Nagaraco roxo ou cinza? Depende do que tu gosta. Eu detesto a caixa cinza, né? Detesto a caixa cinza. Não acho que fica bom, não. Mas tem gente que ama a caixa cinza e que só trabalha com ela. Eu sou canhota e pego a pinça de isolamento com a mão direita. Ah, se tu te adaptou melhor assim. Só que eu não consigo imaginar fazer o lado esquerdo isolar assim com o lado esquerdo. Eu acho que eu não ia conseguir, não. E quando faz o fã no dedo? Eu não faço fã no dedo. Mas na época que eu fazia, eu deixava a pinça de isolamento na minha mão. Ela ficava aqui, ó. E aí eu só dava uma apertadinha ali no feno, montava ele no dedo. E aí já soltava e já tava com a pinça de isolamento na posição. Então eu já deixava ajeitado de uma maneira que eu conseguisse já pegar o feno aqui, já tava com a pinça de isolamento já na mão, já tava tudo certo. Não dá pra coçar muito, né, pra não tirar a maquiagem, o reboco. Porque na hora de isolar vem muitos fios. Será que estou fazendo algo errado? Bom, se tu tá tendo dificuldade nessa questão de isolamento, tu
pode utilizar a fita para fazer o método em camadas. Então, tu pode levantar as camadas e dessa maneira tu vai ter menos fios para visualizar. Então, fica mais fácil. Mas é que no isolamento dos cílios, geralmente quem tem mais fios, né? Geralmente os clientes que têm mais fios acaba sendo mais complicado. Mas aí com a prática e experiência tu vai conseguindo. Então tu vai isolar o fio e se tu precisar dar uma ajudinha com o dedo, dá uma puxadinha assim, dá uma aberturinha com o dedo e isola, se for necessário. Como você faz o fan? Eu faço no chicote. Então eu pego ali, eu deixo os meus fios todos armazenados numa plaquinha. Não gosto de colar na testa da cliente os fios. Por quê? Por causa de higiene, que não sei o quê, porque tem gente que fala que é por causa disso. Não, gente. Eu não gosto de colar na testa da cliente, porque daí o chicote perde cola. E aí tem que ficar enchendo de fita pra colar de novo. Então é por isso que eu não gosto. Então eu prefiro pegar e botar tudo na plaquinha. Todas as numerações. Aí eu tiro a quantidade que eu quero. Eu geralmente pego 4 fiozinhos por fan. Devolvo no chicote. E faço a técnica de rolling, né? Que tu vai fazendo ali o rolamento com uma pinça e vai abrindo o feno. Hoje, eu já consigo fazer um feno, tipo, em 1 segundo. Pegou, botou ali e já pronto, tá montado o feno. Mas antes eu levava bastante tempo, então eu tinha que cristalizar. Sim, é normal ter hora que a gente não enxerga mais o fio da cliente. Porque a gente já tá tão cansada que a gente fica, meu Deus... No início, eu ficava assim, logo na primeira cliente, né? Porque eu ficava muitas horas em cima da mesma cliente. Então, chegava um ponto em que eu não enxergava mais os fios da cliente. O que era bem ruim. Nossa, eu lembro que me dava uma dor de cabeça e eu ficava me sentindo muito mal. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu ficava assim, ó, apavorada. Porque eu pegava, tava lá fazendo cílios da cliente, às vezes eu já tava 3 horas em cima da cliente, né? 3 horas ali em cima da cliente. E aí eu já não enxergava mais nada. Daí bati o desespero, eu chamava a menina que trabalhava comigo pra me ajudar. E dizia, Ana, vem cá, me ajuda aqui. Então, ela me ajudava bastante nesse processo aí. Obrigada, Nath. Bom, cristalizar é quando a gente deixa os fãs pré-prontos. Então, o que acontece? A gente monta o fan, a gente molha no adesivo, mas ao invés da gente molhar de novo pra acoplar, a gente só molha uma vez pra dar só uma bicadinha ali na cola e coloca no potinho e deixa ele ali, que ele vai secar. E tá tudo certo. E aí tu pode usar ele em até uma semana. Então tu já deixa os fãs prontos quando tu vai fazer volume russo, quando tem muita dificuldade. A lupa ajuda, no meu caso só piora, porque eu tenho 6 graus de miopia. Então, como eu sou bem cegueta, eu fico só com a minha lente mesmo. Pro efeito molhado, posso separar os fios antes? Se não, por quê? Pode separar os fios antes, sim, não tem problema nenhum. Pode deixar separado e cristalizado também. Ai, machuquei meu pé. Pode deixar separado e cristalizado também, que não tem problema nenhum. Estou começando agora e tem horas que dá vontade de largar e não fazer mais. Te entendo. Eu te entendo demais. Porque no início, eu também tinha isso. De vontade de largar. Já aconteceu de eu estar fazendo a cliente quando eu ainda trabalhava com a Ana, né? Com a menina que me deu o curso. Eu tava lá, de boa, fazendo do nada, guria. Me batia um desespero. Eu pedia pra ela me ajudar, porque às vezes ela já tinha concluído, né? Porque eu ficava até tarde fazendo. Às vezes ela já tinha concluído. Daí eu falava, vai, Ana, faz aqui pra mim, não sei o quê. Ela ia concluir a cliente pra mim, porque eu tava muito desesperada. E eu ia pro banheiro e, gente, eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar e pensava em desistir. E pensava que não ia dar certo, que não era pra mim, porque eu já tava 4 horas naquela cliente e não tinha terminado. E eu ficava frustrada, porque a cliente abriu o olho e não tinha preenchido nem 50%. E, gente, sério, eu me frustrava muito. Então, eu pedia pra ela terminar pra mim. E eu ia lá, chorava no banheiro, voltava como se nada tivesse acontecido. E eu também morria de vergonha de pedir pra ela concluir pra mim, né? Porque eu pensava, meu Deus, o que essa cliente vai pensar? Mas ela me ajudou muito nesse processo. E, gente, é uma coisa que acontece, sabe? Dá muita vontade de desistir, a gente fica frustrada porque a gente tá horas em cima da cliente, a gente não consegue terminar, a gente não consegue o resultado que a gente quer. Só que
A gente só consegue evoluir quando a gente passa por isso. A gente só consegue melhorar, a gente só consegue o resultado que a gente quer praticando. A constância é o segredo de tudo. Então tira pelo menos assim um teu tempinho para fazer pelo menos uma modelo por dia, ou pelo menos uma modelo a cada 2 dias, enfim. Mas não desiste porque tá difícil. É esse processo que vocês precisam passar para ter um resultado bom depois, certo? Então, é normal querer desistir. Opinião sobre fazer extensão de cílios à noite. Eu amo fazer extensão de cílios da noite. Se eu pudesse, eu trabalhava só de madrugada. Porque eu enfio aquela ring light ali na minha cara, né? Pegando todos os cílios da cliente. E eu amo fazer extensão de cílios da noite. Não, Dani, não é só tu que passa por isso, que passou por isso. E sim, eu vou fazer uma live de dica pra conseguir cliente também. Mas basicamente é isso, gente. A gente não pode desistir porque a gente tá passando por uma dificuldade. Se vocês soubessem o quanto é difícil lidar com pessoas, lidar com cliente, lidar com tudo, vocês iriam achar essa parte de preenchimento a parte mais fácil. A parte mais fácil é a técnica. A parte pior é a gente ter que lidar com as clientes que muitas vezes não são legais com nós e a gente às vezes tem que engolir muito sapo, a gente às vezes tem que engolir muita coisa, mas é normal, né? A gente tá disposta a empreender, a gente tá disposta a lidar com mulheres, com pessoas, então a gente também tem que às vezes relevar. Às vezes a pessoa não tá num dia bom, às vezes a pessoa não tá na melhor fase dela, às vezes a pessoa tá numa TPM, e às vezes não é nada com a gente, é algo com ela mesma. Às vezes é algo que ela mesma não conseguiu resolver com ela. Então, muitas vezes a cliente, ela pode acabar sim depositando as frustrações dela na gente. E a gente tem que ser maduro o suficiente para entender que tá tudo bem, que nem sempre a culpa é nossa. Nem sempre a gente é culpado pelas coisas que a gente escuta. Às vezes a cliente chega, ai, porque eu não gostei, porque é isso, que é aquilo, que não sei o que. Gente, tá tudo bem. Ela tá depositando as frustrações dela. Quando isso aconteceu uma vez, da cliente chegar pra mim que ela... É porque eu não gostei, que eu quero que tire, que não sei o quê. Porque isso já aconteceu lá no início. O que eu fiz? Eu podia ter ficado braba. Eu podia ter subido o meu tom. Podia ter feito N coisas. O que eu fiz foi... Ai, me diz o que tu não gostou, me diz o que não te agradou e a gente resolve, gente. O que ela não tinha gostado era porque o cantinho ela queria menor ainda. O que eu fiz? Eu removi aquele cantinho e fiz de novo e ela passou a gostar. Então, às vezes, é uma coisa simples, sabe? Às vezes a pessoa só deu aquele boom de raiva e aí pronto, passou, sabe? Às vezes nem é o que a pessoa queria estar falando pra ti. Então, às vezes a gente tem que aprender a relevar. Nem tudo é sobre a gente. Jéssica, vou comprar as primeiras caixinhas na Garaco. Quais você me orienta a comprar? O que eu preciso ter para todas as técnicas? Se tu trabalha já com todas as técnicas, tu vai precisar de uma caixinha mix de fio a fio, uma caixinha 0.15, né? Espessura 0.15. Eu gosto da curvatura D, mas aí tu vê a que tu gosta mais. É uma caixinha muito boa. E uma caixinha de volume russo, 0.5 ou 0.7, curvatura D também. Eu uso para volume russo a espessura 0.7 e uso para mega volume a espessura 0.5. Eu não gosto da espessura 0.3. Fiz um volume russo, mas com 5 dias caiu e ficou meio vazio. O que faço para uma melhor retenção? A live de hoje foi somente sobre retenção. Então, ela vai ficar salva e depois tu pode voltar na live para te ver todos os 10 passos. Eu falei até bem rapidinho sobre todos os passos para vocês. Eu tô levando mais tempo mesmo, é porque eu tô respondendo aqui vocês. Mas, essa questão de ter caído tudo com 5 dias, essa questão aí de ficar meio vazio com 5 dias, pode ser vários motivos. Pode ser o adesivo que não tá adequado, pode ser o tempo do adesivo também, né? A questão de
Tu pegou um adesivo às vezes muito lento ou muito rápido pra ti, isso pode ser um fator que tá te prejudicando ou que não tá adequado pra tua umidade e temperatura. Pode ser porque o fio da cliente estava mal higienizado, pode ser porque tu não fez a aplicação de primer se fosse necessário, tem vários motivos. Queria muito abrir um espaço, mas tenho poucas clientes, tenho muito medo. Bom, Fábio, é o seguinte. Quando eu abri meu estúdio, eu não tinha nenhuma cliente fixa. Tipo, nenhuma. Eu não tinha uma cliente fixa. Eu não tinha experiência, porque eu mal tinha feito modelos. Eu não tinha feito muitos modelos. Eu não tava nem um pouco segura do meu trabalho. Não tava nem um pouco satisfeita com o meu trabalho. Então, tinha tudo pra dar errado. Mas o segredo pra quem quer empreender é se jogar, né? A gente não tem algo que vai dizer pra nós, não, se tu abrir um espaço vai dar tudo certo. A gente não tem certeza. Eu posso ter aberto um espaço ano passado e ano que vem fechar. Deus o livre. Mas um exemplo, né? Porque são vários fatores. Um exemplo disso é assim, às vezes tu pode saber muito bem técnica, tu pode ter cliente, tu não sabe fazer uma boa gestão. No meu caso, eu sabia fazer gestão, eu não tinha técnica e eu não tinha cliente. Então isso foi uma questão que eu tive que trabalhar muito. Eu tive que divulgar em rede social. Eu aparecia todos os dias nos stories. Eu fazia postagem quase todo dia no feed. Eu fazia tráfego pago. Eu fazia parceria. Eu divulgava em tudo que era lugar. Eu muitas vezes fiz cílios praticamente de graça para divulgar. No Natal, essa conexão não tá dando. Muitas vezes, muitas clientes no Natal, eu cobrei um valor bem baixo. Algumas eu cobrei um valor bem baixo. Mas deu tudo muito certo. Até melhor do que eu esperava. Então, às vezes, o que a gente precisa é só coragem para iniciar. Quando a gente deixa o medo paralisar a gente, quando a gente deixa uma insegurança paralisar a gente muitas vezes acaba deixando de fazer muitos dos nossos sonhos, muitas coisas que a gente gostaria de fazer. Então, por isso que é importante que a gente dê o pontapé inicial, que a gente tenha essa dose de coragem, porque somente com coragem e com muita força de vontade a gente consegue chegar onde a gente quer. Então, se tu quer abrir o teu espaço, tem que ter um planejamento para isso. Tu pode fazer um planejamento. Se tu não tem pressa para fazer isso, eu tive pressa para abrir meu estúdio. Eu precisava de um local para atender e eu não queria atender no espaço de ninguém. Então eu tive pressa. E enfim, me perdi. Mas eu tive muita pressa, então tu pode te planejar. Tu pode planejar o teu estúdio, como que tu vai fazer, com que capital, como que tu vai arrumar esse dinheiro e tudo mais. Regiane, valor baixo em todas as técnicas, tipo R$50. Gente, R$50 não me pagava nem o material direito, bem dizer. Então eu cobrava R$50 às vezes. Tenho pressa e Natal tá aí, não tenho nenhuma cliente, meu espaço tá quase pronto. Tá, mas com que frequência tu aparece no story? Com que frequência tu engaja o teu perfil? Com que frequência tu tem parceria? Tu divulga teu trabalho? Como que tu faz essa divulgação? Tem vários pontos que fazem tu impulsionar o teu negócio. Faz tráfego pago, gente. R$6 tu impulsiona uma publicação para 2, 3 mil pessoas. Isso não é robô, tá? Deixa eu explicar pra vocês o que é o tráfego pago. A gente tem um gerenciador de tráfego ali no estúdio de criação do Facebook, ali a gente tem um gerenciador de tráfego e tudo mais. Então, a gente promove essa publicação. Em vez de tu gastar não sei quanto para um panfleto, por exemplo, tu vai pegar e tu vai impulsionar a publicação do teu negócio para mais pessoas. Só que não é qualquer publicação. Tu vai impulsionar aquela publicação que teve mais pessoas no orgânico. Tá? Então, a tua publicação mais engajada, sem tu precisar fazer nada, o orgânico é sem tu precisar fazer nada. As pessoas que mais engajaram naquela publicação, tu vai impulsionar aquela publicação mais engajada que tu tem, e a partir de R$6 por pessoa, de R$6 por dia, tu pode impulsionar para até 3 mil pessoas. Então,
segmenta muito bem isso, porque daí mais pessoas vão conhecer o teu trabalho. Obrigada, meu amor. Então é basicamente isso, tá? A live de hoje foi essa, gente. Senão eu vou ficar até amanhã aqui. Eu vou deixar essa live salva de retenção para que vocês possam voltar aqui, para que vocês possam ver o que vocês perderam, enfim. Eu vou deixar essa live salva tanto no Instagram quanto no YouTube, para que vocês possam verificar. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, pode me chamar no WhatsApp, no Insta, no Face, onde vocês quiserem. Eu espero que tenha sido muito útil essa live para vocês. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. E qualquer coisa é só me chamar, que deu uma bugada aqui. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. E para as meninas que ficaram até o final, me chamem agora que eu vou mandar um presentinho pra vocês. Mas só para as que ficaram até agora. Então me chama lá no Insta que eu vou mandar pra vocês. Beijos!